Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Se Vestindo com Joquime. A gente está ao vivo aqui pelo YouTube, Facebook e também no Instagram. Aqui a gente discute estratégia para você brasileira que mora fora do Brasil escolher o seu look perfeito em 1 minuto todos os dias. Eu sou Juliane Kimi, especialista em ensinar brasileiras que moram no exterior a escolher o seu look inteiro em até 1 minuto e ainda se sentir linda todos os dias, ok? E o tema de hoje é: não tem lojas com roupas brasileiras onde eu moro. E se você tem o mesmo problema, tem acha que você precisa comprar roupas aí em lojas brasileiras somente, fica aqui comigo que eu vou te ajudar nessa questão, ok? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos comentários, nas caixinhas, que no final eu vou responder, tá? Por enquanto eu vou avançando aqui com o tema para a gente conseguir trazer bastante conteúdo, também conseguir discutir muitas coisas aqui, senão ó, meu raciocínio vai embora, aí lascou. Então, se você tem aí alguma dúvida, é só deixar por aqui, tá bom? Então, vamos lá. Mas, afinal, o que é uma loja com roupas brasileiras? Para quem mora fora já há algum tempo e mora aí em cidades que é um pouquinho maior ou de repente tem mais população brasileira, provavelmente tem acesso a algumas lojas, né, de produtos brasileiros, principalmente de comida, às vezes alguns produtos de beleza, como creme, perfume, e também a gente pode achar aí lojas que você consiga achar roupas, sapatos, mas nem sempre você talvez encontre esse tipo de loja onde você mora. Não sei onde você mora, me fala aqui nos comentários de onde você está assistindo, qual país, de repente, qual cidade. Vai que eu já passei por aí pela sua cidade, ou eu já morei, né? Só no Japão, eu já morei em 5 cidades aí diferentes, vai que somos vizinhas aí, né? Entre aspas, e a gente não sabe. Mas, enfim, essas lojas brasileiras, você consegue ter esses produtos aí do Brasil especificamente, algumas marcas específicas, e quando você tem acesso a essas lojas com roupa, sapatos, essa pessoa, a dona ou o dono, eles importam roupas, sapatos, muitas vezes que você não acha no país onde você mora, né? Às vezes com alguma estampa diferente, modelagens aí. Um item que eu vejo muitas brasileiras sentirem falta quando moram fora é principalmente lingerie e biquíni. Gente, biquíni e maiô é uma coisa assim que até eu mesmo já senti muita falta. Já morei no Japão por 10 anos e lá naquela época, eu morei no Japão 20, quase 30 anos atrás, a gente já sentia falta desse modelo diferente, né? No Brasil, costuma ter modelos de biquíni de baião um pouco mais cavado, com cores aí mais chamativas, estampas diferentes, o tecido em si, né? Talvez seja um pouco melhor, porque a gente, né, vem aí de um país tropical, que em qualquer canto a gente vai para praia ou tem lagos, faz muito calor, enfim. Mas qual a diferença, afinal, Opa, tem gente de Londres aqui. Amo Londres, amo Londres. Não vejo a hora de voltar para Londres. Faz tempo que eu não vou para lá. Ó, me fala se, inclusive, você tem acesso a esse tipo de loja de roupa, sapato, acessórios aí em Londres, tá? Me fala aqui. E o que você acha? Então, qual a diferença, afinal, entre loja de roupa brasileira e loja de roupa local, né? Do país onde você mora? Primeiro ponto. Quando a gente fala de loja brasileira, vem muitos itens, vem muitas roupas que têm
que é voltado para o clima quente, né? Então, tecidos mais leves, cortes muitas vezes um pouco mais cavados, estampas mais coloridas, cores que é mais tropical, às vezes até um pouco aquelas marcas mais específicas, né? Que as pessoas sentem falta. Eu já ouvi falar da. Gente, não vou lembrar o nome da marca agora. Me fugiu. Enfim, tem algumas marcas aí que principalmente as mulheres brasileiras que moram fora sentem falta na época do verão. Mas essas lojas onde você mora, nos países locais, a principal reclamação que eu escuto é que, não acho modelo que me sirva, ou os tamanhos, como risco aqui da minha gripe. Vou dar umas tossidas aqui, tá? Peraí. Então, as reclamações que eu mais escuto é: os tamanhos são muito pequenos, ou os tamanhos grandes, os modelos não me servem, porque eu tenho mais coxa, mais bumbum, mais peito, enfim. E dizem que as lojas locais no exterior de onde você mora, você tem menos variedade, mais possibilidade, né? Mas será que isso é verdade? Será que realmente você não consegue ter acesso a esse tipo de roupa que te sirva? Porque quando a gente fala de loja, né, de roupas de locais onde você mora, a moda, ela sim é adaptada para a cultura, mais para a silhueta, para o tamanho das pessoas ali, na média, que mora naquele país, né? Aquele perfil de pessoa. Mas hoje em dia, tá tão globalizado, a moda tá tão disseminada que eu, particularmente, eu não consigo enxergar tanta diferença, na verdade, em relação às modelagens, a tamanhos e até mesmo estilo de roupa com o Brasil. Tem essas particularidades aí, né, de roupas para o verão, sim. Por exemplo, às vezes você pode querer um body para usar no verão, com uma saia, com uma calça, e você possa ter mais dificuldade de achar no país onde você mora por fazer mais frio. Aqui no Luxemburgo, por exemplo, são 7, 8 meses que faz praticamente de inverno. Então, o período que realmente faz calor é 1, 2 meses por ano, e olhe lá. Então, obviamente, as lojas vão ter a tendência de ter roupas mais de inverno, mais para o frio, ou até mesmo meia estação aí para o frio. Essa é basicamente a diferença entre as lojas brasileiras e as lojas do local. Porque quando a gente fala de loja de roupas brasileiras no exterior, vai trazer roupas que você provavelmente não vai achar muito aonde você mora. Só que quando a gente fala de variedade, sim, tem muitas opções e provavelmente você não está enxergando. Porque só aqui em Luxemburgo, quando a gente fala de categorias aí de lojas, né, tipo de roupas, eu basicamente separo em 4 categorias. A primeira são aquelas fast fashion mais baratas, que têm o preço muito mais acessível, como H&M, Primark, Bershka, que é uma marca relativamente nova, Stradivarius, Only, são lojas que você vai ter um pouco mais de acesso em relação a preço, mas não necessariamente a qualidade é muito boa, né? Às vezes você lava uma vez, 2 vezes, a roupa já fica meio esgarçada, com bolinha, enfim. E tem aquelas lojas que também são as fast fashion, só que são intermediárias, que a qualidade é um pouquinho melhor e o preço é um pouquinho mais alto, mas ainda assim é acessível, que são a Zara, a Mango, C&A, Promode, Uniqlo, dependendo de onde você mora, tenha, Other Stories, Esprit, e até mesmo as lojas de second hand, que é as lojas de segunda mão, né? As tais brechós, que pelo menos aqui na Europa, ela é muito disseminada, ela é muito comum. E os brechós não necessariamente têm somente roupas de má qualidade, pelo contrário, você consegue achar peças únicas,
muitas vezes de couro, com corte, mas com uma costura um pouco melhor, porque antigamente você não achava lojas tão fáceis assim de fast fashion, né? Então as costuras costumavam ser mais firmes, mais bem feitas, porque as roupas precisavam durar mais, certo? Não que hoje em dia as roupas não precisam durar, mas essa tecnologia, essa globalização trouxe essa moda um pouco mais rápida, né? Inclusive, hoje em dia se discute muito sobre isso, né? Sobre o slow fashion, mas as pessoas ainda, eu sinto que não se encaixaram muito bem nesse slow fashion, porque ainda não se encontraram. Eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas voltando aqui os tipos de loja, aí depois vem aquelas lojas que são ainda assim fast fashion, mas com o preço um pouquinho mais alto. Né? Não chegam a ser roupas de marcas tão famosas assim, mas tem um segmento um pouco mais diferente, um pouco mais premium, o prêt-à-porter, que são aquelas roupas que não são feitas sob medida, mas elas têm uma certa qualidade um pouco mais premium, como a Max Mara, a COS, Max Co. E depois vem as marcas aí que são mais conhecidas, né? Seja Lacoste, Ralph Lauren, Tommy, enfim, as que você provavelmente já sabe que existem aí no mercado. Mas aqui eu quero defender a ideia de você sim comprar nas lojas onde você mora, no país onde você mora, ou pelo menos ao redor, né, das cidades que você tem acesso, ao invés de ficar preocupada de que não tem loja brasileira perto de onde você mora. E aqui eu vou te falar o porquê. Porque comprar roupas onde você mora é tão importante no país, cidade, que você tenha acesso a, de repente, um outlet perto aí, alguns minutos de carro, mas no país onde você mora. Primeiro ponto, você vai conseguir ter acesso aí às roupas das estações. Porque, convenhamos, por mais que você vá naquela loja brasileira, que tem roupas diferenciadas, que você sente muita falta, né? Às vezes pela modelagem, pelo tamanho, muitas vezes você não consegue ter acesso a alguma peça que você precisa naquela estação. Por exemplo, agora é primavera aqui na Europa. Já é um período que você procura por jaquetas um pouquinho mais intermediárias, não mais aquele sobretudo, roupas um pouquinho mais leves que você consiga fazer sobreposições. Por quê? De manhã e à noite faz em torno de 10 graus e durante o dia já está batendo 20. Se você, quando você morava no Brasil, principalmente em alguma região que fazia calor, 10 graus, provavelmente você estava toda encapotada de bota, de cachecol, e 20 graus você estava quase ali também, né? Você estava mais ainda. E só que aqui na Europa, principalmente, por você já está acostumada com esse tempo mais frio e por mais tempo, 20 graus, você está praticamente de camiseta ali fora, principalmente se está fazendo sol, né? Então, quando você compra nas lojas, nos locais, você consegue ter acesso a essas peças que você vai conseguir usar de imediato, tá? Nessas mudanças de estações, principalmente. Segundo ponto, modelos e acabamentos para o clima adequado. Como assim? No Brasil, uma boa parte ali do país, a maioria tem o clima mais ameno para quente, né? Então, eu já tive seguidoras aqui, ou até mesmo clientes que falou assim para mim, Ju, eu estava acostumada a ter o meu guarda-roupa inteiro para o ano inteiro. Então, não precisava me preocupar muito com muito inverno ou muito calor. 80 a 90% do meu guarda-roupa eu conseguia usar para o ano inteiro e agora não é assim. E eu não sei mais como eu me vestir. Dependendo do tempo que você está morando fora do Brasil, bem capaz de que 50 a 60% do seu guarda-roupa ainda seja roupas do Brasil e que você só consiga usar só uma parte
aí do período do ano. E aí? E o restante do ano, o que que você faz? Né? E o restante ali do guarda-roupa, o que que você faz? Será que você precisa de tantas roupas assim de verão? Né? Porque muitas roupas que você usava no Brasil, que são muito finas, muito leves, talvez você não consiga usar aqui por conta dessa adaptação aí de clima, desse período que você passa mais tempo no frio no inverno do que no verão, tá? Terceiro ponto, terceiro benefício, por que é importante você comprar roupas onde você mora, no país onde você mora? Você provavelmente vai ter mais opções. Se você pensou comigo, Ju, onde eu moro, não tem praticamente nada, não tem o que eu comprar. Será que não tem mesmo, gente? Eu moro em Luxemburgo. Se você não sabe onde é, eu vou te explicar um pouco. É um país pequenininho no centro da Europa, onde tem 630 mil habitantes no país. Só para você conseguir ter uma referência, isso, se bobear, são 2 bairros em São Paulo. Não é nem a cidade, né? Mas longe de ser a cidade. Capaz de você pegar 1 ou 2 bairros ali, você já tem o país inteiro aqui de Luxemburgo. Ou seja, eu estou num país que a tendência é ter muito menos opções. E mesmo assim, eu consigo comprar roupas. Tudo bem que não tem acesso, eu não tenho acesso a tanta variedade como em algumas cidades grandes como Londres, né? Quando eu vou para Londres, assim, para mim é o suprassumo, principalmente porque tem muitas lojas de brechó lá muito boas. Então eu consigo achar peças que eu nunca acharia aqui em Luxemburgo, que aqui inclusive tem também, tá? Mas a questão é que apesar de você achar que não tem opção, na verdade é o contrário. Só essas lojas que eu acabei de falar aqui, do fast fashion para os fast fashion um pouquinho mais premium, eu falei quantas lojas aqui, gente? Falei aqui, ó, tem anotações aqui, tá? Eu tenho, eu falei aqui mais de 20 lojas. Como assim você não consegue comprar as suas roupas em mais de 20 lojas? Isso eu tô falando aqui de Luxemburgo e eu peguei só algumas lojas que provavelmente você já ouviu falar na marca, tá? Fora as outras opções. Então, sim, você tem opções, mas você só não tá conseguindo enxergar elas, ok? Outro ponto, você consegue fazer economia de dinheiro. Por quê? Quando você vai comprar numa loja brasileira, eu duvido muito que, primeiro, você tenha períodos de promoções assim muito boas. Já começa por aí. Segundo, se você vai não com tanta frequência ali na loja, talvez você ache uma peça ou outra ali que não esteja na promoção, que você queira muito, que faz parte do seu estilo, que você gostou do modelo, nossa, roupa brasileira, só tem esse número aqui, não vou poder perder essa oportunidade. Aí você vai lá e... Só que e aí? Será que você comprou num preço ali razoável, num preço justo, talvez? Não digo... A palavra não é justo, né? Porque tem todo um trabalho para você trazer, importar essas roupas para cá. Então, a palavra não é bem um preço justo, mas um preço talvez que você poderia pagar um pouco menos, se você comprasse nas lojas onde você mora, no país, na cidade onde você mora, porque tudo que é importado tende a ser um pouco mais caro, né? O valor tende a ser um pouco mais elevado, porque tem impostos, tem taxa de importação e etc. Fora a margem que o vendedor ele precisa ganhar ali, né, gente? Isso sim seria justo, certo? Então, e mais um ponto aqui a ser considerado do porquê que é importante, porque você tem aí benefícios de comprar em lojas onde você mora. Você economiza tempo. Como assim tempo? Se você tá toda hora, quando você tem acesso a essas lojas brasileiras, né? Se você tá toda hora ali, olhando, por exemplo, as redes sociais, o Instagram, ou de repente tá toda hora indo ali na loja para ver se tem alguma novidade, se chegou tal coisa, né? Imagina o quanto de tempo você não gasta só olhando as redes sociais ou indo naquela loja, sendo que se você
tem esse costume, ou se você consegue fazer compras onde você mora, você não precisa ficar indo toda hora ali na loja, né? Para ver se chegou coisa, para ver se tem a sua numeração, para ver se... Entende? Então você perde muito tempo também em relação a isso, tá? E eu diria que o maior benefício de você comprar em lojas locais no país onde você mora é você tem variedade e você consegue comprar quando você quiser, porque a loja tá ali, você já consegue acompanhar as mudanças de estações, você sabe quando tem as promoções, né, nos períodos ali do ano, e tem uma vasta variedade que só você, na verdade, não está enxergando. Você precisa ter esse olho clínico para você conseguir enxergar as possibilidades que você tem nas lojas onde você mora, porque se aquela moda, aquelas roupas estão onde elas estão, é porque tem um motivo, tá? A moda, ela acompanha o perfil das pessoas, as necessidades de onde elas moram. Então, por exemplo, aqui em Luxemburgo, que faz 7, 8 meses de frio, dificilmente vai em se instalar uma loja que só venderia roupas de verão. Mesmo que ela seja especializada nisso, bem provável que durante o inverno ela vai ter um item ou outro ali que ela vai trazer para o inverno, que as pessoas vão conseguir usar ali no inverno, senão ela também não se sustenta. Então, essa questão de ter mais variedade, né, nas lojas onde você mora, nada mais é do que a moda acompanhando o comportamento das pessoas locais, do clima, das necessidades que elas têm, ok? Então não é por acaso, tá? Essa moda que você vê na passarela, de roupas diferentes, tal, não é para todo mundo. Aquilo lá é mais um conceito, né, das tendências, do que pode vir, e também, obviamente, tem pessoas que conseguem consumir esse tipo de moda, mas não é, dificilmente é para massa. E aqui eu tô falando pra gente, pro dia a dia, tá? E se você não comprar em lojas locais, o que acontece? Primeiro, bem provável que você vai ficar limitada a algum estilo de roupa. Por quê? Se tem alguma loja de roupa, de sapato, acessórios brasileiros onde você mora, que você tem acesso, essa loja ela vai ter uma limitação ali de quantidade que ela vai conseguir importar, que ela vai conseguir trazer para o seu país, né? E muitas vezes esse lojista ele também nicha o perfil do cliente ali. Então, se você está focada em comprar roupas só em lojas brasileiras e o seu estilo não encaixa muito bem ali, ou você não vai conseguir fazer compras inteligentes, ou vai acabar comprando ali coisa que não faz parte do seu estilo, não cabe para você, né? E quando eu falo não cabe para você, eu não tô falando só de tamanho, tá? Porque também tem essa questão, né? De você não conseguir encontrar o seu tamanho além disso. Porque, de novo, tem uma limitação de importar ali para o seu país, que o lojista tem. Então, ele não vai trazer 5 tamanhos, aliás, o mesmo tamanho, 5 tamanhos da mesma peça. Ele vai ter o quê? Se tiver 38, 40, 42, 44, quatro categorias ali de tamanho, vai ter 50 peças, não sei, só de um modelo só. Então, isso provavelmente não é sustentável para ele. Então, você vai ter essa limitação de tamanho, de você não conseguir achar muitas vezes um modelo, um tamanho ali que te sirva, tá? E o que mais acontece? Bem provável que você vai pagar mais. Primeiro, por conta do valor, de toda a importação que vem ali daquela roupa do Brasil para o seu país. Tem a margem ali também do lojista, né? Seremos justos, ele não tá, ele não tá fazendo isso só porque ele é legal, convenhamos, né? E se você acha uma roupa ali que você gosta, que é do seu estilo, que é o seu tamanho, você sempre vai ter essa sensação de que você não pode perder essa oportunidade, porque só tem esse tamanho, só tem esse estilo, é roupa do Brasil, e você não vai nem ligar ali pro preço. Então, ou você vai acabar pagando sim mais caro, ou você vai acabar não comprando
comprando, ficando triste, frustrada, porque ali o preço não estava condizente com o que você queria gastar, com o que você queria investir na roupa, certo? Se você tem comentário, dúvida, perguntas, deixa aqui que eu vou responder no finalzinho, tá? Outra coisa, quantas vezes você não comprou o que você não precisava? Eu já fiz uma live aqui falando sobre a diferença entre você precisar e você querer. Tá? Que são duas coisas diferentes. Se você entra nessa loja brasileira com as roupas, né, que você não encontra no seu país, que são diferentes, que você não acha de repente o tamanho, o modelo, tal, muitas vezes com essa sensação de que é uma ótima oportunidade, eu gostei muito dessa peça, você vai lá e compra. Só que aí você chega na sua casa, não tem outras peças que combinem, não era bem aquilo que você queria. Duvido muito que você sempre, 100% do tempo, entre numa loja, principalmente que você sente que é exclusiva, compra uma peça e você usa ali todo santo dia, ou você usa muitas e muitas vezes por semana, muitas vezes. A chance de você comprar uma roupa que não é o seu estilo, que vai ficar ali encostada no seu guarda-roupa, é muito alta. Por quê? Porque a gente compra pela emoção, gente. A gente decide com a razão, mas a gente compra pela emoção. Isso é comprovado cientificamente, tá? Então, se você entra numa loja brasileira, já com aquele sentimento de que, eu só acho roupas para mim aqui. Se eu achar algum estilo, algum tamanho, é a única oportunidade que eu vou ter, então eu vou levar. Aí lascou. A chance de você pegar aquela roupa e não usar, é altíssima, tá? Aí você pode se perguntar, tá bom, Jo, eu posso não ter, então, tanta variedade, né, nessa loja brasileira onde eu moro, eu posso, de repente, acabar pagando mais caro, tal, mas então eu posso ir para o Brasil e comprar tudo lá. Por que não comprar tudo quando eu for, então, para o Brasil? Primeiro ponto, tem essa diferença de estação. Se aqui agora é primavera, a gente está saindo do inverno, indo para a primavera, eu considerando que a gente está aqui no hemisfério norte, né? Aqui na Europa, lá no Brasil, tá ao contrário, né? Tá saindo ali do verão e entrando no outono. E tudo bem que lá no Brasil, uma boa parte, né, das estações, elas são mais estáveis, médio para mais quente. Mas se por acaso você for para o Brasil, por exemplo, em julho, agosto, que aqui está no ápice do verão e lá está no ápice do frio, dificilmente você vai encontrar roupas de verão lá que você possa usar aqui, que você vai comprar e usar na hora. João, mas aí eu deixo para usar ano que vem, eu compro, né? Eu compro lá no Brasil e deixo para usar em alguns meses. Gente, para que fazer? Para que você vai comprar uma peça, voltar para o seu país e deixar lá encostado no seu guarda-roupa? É dinheiro parado, não tem necessidade. A não ser que você encontre uma peça muito diferentona, realmente com uma estampa que você gostou, uma marca que você gosta muito, né? Mas será que faz sentido você comprar tudo lá no Brasil, trazer para cá, encher o seu guarda-roupa com peças que você não vai usar ali de imediato? Aí você está precisando de roupa para agora, só que você não pode usar, porque você comprou peças para você usar daqui 3, 4, 6 meses. Não faz sentido, né? E detalhe, se você deixa para fazer essa compra em toneladas, né? Essa compra tudo lá no Brasil, que você tem que aproveitar e tudo mais, bem capaz que você não lembre o que você já tem ou não no seu guarda-roupa. Então você vai acabar comprando roupas, comprando peças, ou duplicada, ou parecida. Que aí você vai chegar aqui, porque a gente tem um estilo ali, quando eu falo de estilo pessoal, a gente tem um padrão ali de gosto. A gente não sai muito para um lado ou para o outro quando a gente vai comprar uma roupa. A gente acaba comprando coisas assim um pouco mais similares, ou que consegue fazer umas combinações ali similares, né? A gente, no final, acaba criando uma identidade visual ali ao longo do ano.
Não necessariamente isso seja bom ou ruim, não que isso seja 100% bom, né? Às vezes você pode criar uma identidade visual ali, depois de algum tempo que foi morar fora do Brasil, que não está encaixando muito bem ali na sua personalidade, do jeito que você gosta de se vestir. Tem que tomar cuidado em relação a isso, mas isso daí é um tema para uma outra live. Então, você acaba comprando aí coisas duplicadas às vezes, né? Você pode comprar roupas, peças na empolgação, no impulso. Lembra que eu falei que você compra pela emoção? Porque você está lá no Brasil, você tem que aproveitar essa oportunidade. Então você acaba ali pegando aquilo e às vezes você não precisa. Muitas vezes você não precisa, você nem gosta tanto, nem faz parte do seu estilo, não combina com o que você já tem no seu guarda-roupa, tá? Fora isso, no Brasil tem a tendência de você acabar comprando mais peças de verão de calor. Se você mora, principalmente no Japão, da metade para cima do Japão, ou aqui na Europa, faz mais frio, ou em algum lugar na Austrália, que faz mais frio também, que nem todo lugar ali na Austrália só faz calor. Enfim, que faz mais frio do que no Brasil, você vai ter a tendência de fazer essa compra no Brasil, de roupas mais de verão, de mais quente. Aí você volta para o seu país, você vai ter aquele monte de roupa de verão, de calor, que você vai usar 1 ou 2 meses onde você mora. E você faz o que com aquela tonelada de... Ah, Ju, é para as férias. Nossa, sai muito tempo de férias, hein? Quantos dias de férias por ano você sai? Para você usar aquela tonelada de roupa de verão que você comprou no Brasil, certo? Então você pode acabar comprando roupas que você vai usar muito pouco, tá? Outra coisa, se você compra roupas no Brasil, leva para onde você mora, para o país onde você mora, aí você não gosta aí depois você se tocou que a cor não era muito legal, que não era bem aquilo que você imaginou, você não gosta muito, aquela peça não encaixa de jeito nenhum no seu guarda-roupa. Aí na correria ali de comprar, você não quis experimentar, aí chegou em casa, tava largo, tava apertado, o modelo não ficou legal. O que acontece? Você consegue, você não consegue. Aí o que você faz com aquele monte de roupa que você comprou e que não te serve por algum motivo, não só por conta do tamanho? Você não consegue trocar. Ai, Ju, mas aí eu vendo. Olha, se você tem tempo para ficar vendendo a sua roupa, parabéns, porque eu tenho muita coisa para fazer e eu não gostaria de perder o meu tempo comprando roupa que eu não gostei para revender, tá? Então, assim, isso fica a seu critério, mas eu não faria isso, tá? E bem provável que você acabe gastando mais também, porque dependendo da época que você viu, primeiro, você vai comprar o quê? Na emoção, no impulso. Segundo, se você chegar num período que não está na época de liquidação, promoções e tal, você vai pagar o preço cheio. E por mais que você converta na moeda do seu país e tudo mais, vai ter peça que não vai valer a pena. Pelo preço, pela qualidade, enfim. Então você vai acabar gastando mais, tá? Então, qual é o melhor momento aqui para você comprar em lojas locais? Que eu já falei, trocentos mil motivos que o ideal você comprar nas lojas onde você mora, no país onde você mora, onde você tem acesso. Mas a questão aqui é, então, qual que é o melhor momento você fazer? Você fazer essas compras nas lojas onde você mora. Primeiro ponto, o que eu mais defendo aqui, a época que eu mais gosto, são as épocas de liquidações, que são aquelas épocas de mudança de estação, que ainda não é totalmente que nem agora o verão, né? Então você consegue ainda ter acesso àquelas roupas um pouco mais de frio ainda, então você já consegue usar agora, né? Só que, de novo, lembre-se sempre, ó, o que você tem que aprender nessa live aqui de hoje é, você compra pela emoção. Então, cuidado para você não acabar comprando roupas que você não precisa. É o seguinte, você tem que se preparar para você fazer essas compras nas liquidações, ok? Você tem que fazer uma preparação para você comprar, porque por mais que seja mais barato, 20, 30, 40, dependendo da loja, do período, 50% de promoção. Nossa, que oportunidade! Será mesmo? Se você compra uma roupa com 50% de desconto e não usa, desculpa te falar, mas isso é burrice, não é oportunidade. Porque aquela roupa vai ficar no seu guarda-roupa. Vai ficar encostada ali, você não vai usar.
Aquele dinheiro você poderia, sei lá, ir para algum restaurante, ir fazer sua unha, podia fazer qualquer outra coisa, mas não. Comprou em liquidação e tá lá guardadinha ali, bonitinho, ocupando espaço no seu guarda-roupa e muitas vezes até mesmo com etiqueta, né? E as pessoas, onde as pessoas mais erram nessas compras, na hora de comprar em promoção, é justamente não se preparar para comprar e fazer um raio-x do guarda-roupa antes. Mas o que é esse raio-x do guarda-roupa? Nada mais é do que a otimização do seu guarda-roupa. Quando eu falo de otimização de roupa, é você analisar o seu guarda-roupa e entender o que tem, o que você tem no seu guarda-roupa, o que você está usando, o que você não está usando, o que precisa tirar e por aí vai. Mas calma. Por onde começar então a otimização? Vou te dar o passo a passo aqui. Primeiro, você tem que tirar o que não te serve. Quando eu falo não te serve, eu não estou falando só de tamanho, tá? Às vezes tem mulheres que falam assim, eu acabei ganhando mais peso, ou eu emagreci, enfim, tamanho, né? Então, se aquelas roupas estão menores ou se estão maiores, e se você não tem a previsão de emagrecer ou de engordar, de fazer alguma atividade ou fazer alguma mudança alimentar que vai resultar na mudança da sua silhueta, do seu corpo, etc., de fato, será que você vai usar mesmo aquelas roupas que não te servem mais? Ou que ela tá pequena, ou que ela tá grande? Né? Então, primeiro ponto, você tem que tirar o que não te serve, tá? Tanto em relação a tamanho, tanto em relação àquelas roupas que você não usa há muito tempo. Por exemplo, passamos aí o inverno, estamos entrando na primavera agora, já tá mais quente e tal, não tem necessidade de você usar aqueles casacos muito mais quentes, etc. O que você vai fazer? Você vai olhar o seu guarda-roupa e você vai ver aquelas peças que você não usou naquela estação. Vai ter um motivo pelo qual você não usou, seja pelo tamanho, seja pelo estilo que você sente que já está um pouco ultrapassado, ou porque ela já está em mau estado, tá? Então, segundo passo, você vai fazer essa separação entre as peças que não tem mais reparo, não tem mais como arrumar, e aquelas peças que você consegue fazer pequenos ajustes ali. Mas você tem que saber se vale a pena, inclusive, fazer esses pequenos ajustes. Porque dependendo do valor da peça, dependendo da qualidade, e o valor que você vai pagar na sua costureira, às vezes não vale muito, tá? Então você vai fazer essa separação. E só depois disso, que você realmente tirou tudo aquilo que não te serve mais por vários motivos, seja pelo tamanho, estilo ou estado da roupa, aí sim você vai fazer uma lista daquilo que você precisa, seja roupa, acessório, sapato. Você vai fazer uma listinha, tá? E dentro dessa lista vai ter itens ali que você vai considerar como, eu vou trocar uma peça, eu preciso fazer troca de uma peça aqui, substituição dessa peça, porque eu uso muito, sempre usei muito e eu gosto muito, e ela já não tá muito legal, então eu vou tirar do guarda-roupa e vou colocar na minha listinha, né? Então você vai fazer uma lista do que você precisa, é como se você fosse fazer uma lista de supermercado. Faz um teste, vai no supermercado sem uma lista, com fome, para você ver o que acontece no seu carrinho de supermercado e num outro dia vai com uma lista sem fome, para você ver a diferença ali da quantidade que você compra. Gente, roupa, acessório, sapato é a mesma coisa. Se você não tem essa clareza no que você precisa, você vai acabar comprando mais e comprando aquilo que você não vai usar e que nem sempre é do seu estilo, que você não gosta muito, tá? E quando que é melhor, então, fazer esse raio-x do seu guarda-roupa? A primeira parte eu indico nessa mudança de estação. E que nem eu falei, na mudança de estação você consegue enxergar aquelas peças que você não usou naquele período. Agora que está esquentando mais, por exemplo, você vai conseguir ver as roupas que você não usou naquele inverno. Por quê? Porque você sempre tem que entender o porquê, tá? Então, na mudança de estação, é sempre muito bom você fazer esse raio-x. Segundo, faça isso num final de semana ou num dia que você não tem compromisso, que você vai acordar, que você vai tomar um bom café, que você dormiu bem no dia anterior.
Aí você vai fazer isso com tranquilidade, não necessariamente devagar, mas com tranquilidade, porque isso gasta energia, gasta tempo, tá? Então faça isso no fim de semana ou naquele dia que você não tem absolutamente nenhum compromisso, ok? E de quanto em quanto tempo é melhor você fazer esse raio-x do guarda-roupa, para você conseguir fazer essas compras assertivas aí? Depende. Depende do quê? Primeiro, depende da quantidade de roupa que você tem. Se você tem muita roupa, se você tem pouca roupa, se você tem mais ou menos. Né? Dependendo da pessoa, se ela tem muita roupa e ela tem essa tendência de comprar muito, tem que tomar cuidado. Né? Porque quanto mais otimização ela faz, se você não tem essa clareza do que você precisa comprar, do seu estilo, o que te serve, o que não te serve, esse autoconhecimento, bem capaz de você estar fazendo essa otimização, esse raio-x do seu guarda-roupa com muita frequência, você está gastando tempo, energia e dinheiro. Porque você tira roupa, você gasta tempo e energia tirando roupas que você não precisa, muitas vezes doando ou até mesmo descartando, que eu duvido que a maioria aí tira o seu tempo para vender, tirar uma foto bonitinha, colocar na internet ou levar num brechó para vender, que dá muito trabalho isso, né? E quando vende. E se você faz essa limpeza no seu guarda-roupa com frequência, bem capaz de você ter ainda aquela sensação de que sempre tá faltando alguma coisa. Aí você compra. Aí fica nesse ciclo, né? Ciclo, nessa bola que não sai, né? Ai, gente, esqueci de pegar um copinho d'água. Peraí, segura aí que eu vou pegar um copo d'água, senão eu não consigo continuar aqui. Peraí. Então vamos lá. E depende também do quanto você tem aquele sentimento do que você não tem o que vestir. Se você tem esse sentimento de que eu não tenho o que vestir com muita frequência, é bem provável que você faça essa otimização, essa raio-x do guarda-roupa com mais frequência, mas também tem que tomar cuidado, que nem eu te falei, tá? Porque você vai ter a tendência de acabar comprando aquilo que você não precisa. E quanto mais tranquilidade de que você sempre tem alguma coisa para vestir ali, independente da ocasião, com menos frequência você vai fazer essa otimização do guarda-roupa. Porque isso quer dizer que você tem ali um guarda-roupa que é muito funcional para você, que é do seu estilo, que serve para o seu dia a dia, para o seu estilo de vida, tá? Eu já tive várias ocasiões de eventos, de casamentos, que eu não precisei sair correndo para comprar alguma roupa. Pelo contrário, eu conseguia me arranjar o que eu tinha ali. Às vezes, no máximo que eu fazia era comprar ou um sapato, ou um acessório que não demanda, né, muito dinheiro ali, que acessórios tendem a ser um pouco mais acessíveis em termos de valor do que roupa, e também é mais fácil de você usar ali em outros looks, em outras ocasiões, né? Então, quanto mais tranquilidade você tem que o seu guarda-roupa está funcionando para você, independente da ocasião, menos frequência você vai fazer a otimização, ok? Tá fazendo sentido para vocês? Fala aqui para mim. Olha, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, tá? Agora, se vocês não tiverem nenhum comentário, dúvida, eu vou encerrar a live aqui mais tempo. Ó, a Paty falando aqui. Nossa, Ju, eu senti isso quando fui para o Brasil. Depois de 4 anos morando aqui, meu estilo mudou totalmente. Pois é, Paty, quando a gente fala de estilo que muda, essa adaptação do nosso estilo pessoal com o nosso estilo de vida e também com o clima, tá? Eu falei disso numa outra live agora, que eu não vou lembrar o tema, mas eu falei sobre essa adaptação do nosso estilo, do porquê que você sente essa mudança de estilo, tá? Aqui, ó. Quando eu gosto muito de uma peça, qualquer loja, eu tiro uma foto, dou uma volta e se eu continuar pensando na peça no dia seguinte, comparo com as roupas do armário para ver se vai encaixar. Nossa, Paty, ótimo fazer isso. Muito bom você fazer isso, tá? É muito bacana porque isso também você tira um pouco daquela parte da emoção, né? Do que você acaba comprando na emoção. Só que tem um pequeno detalhe aqui, é muito bom essa prática que a Paty falou, mas, por exemplo, às vezes você tá viajando em algum lugar e você não tem essa possibilidade de você deixar para o dia seguinte para pensar, ou até mesmo dar uma olhada no seu guarda-roupa, né, para você ver se você consegue usar aquela peça, já fazer combinações. O ideal é que você consiga usar uma peça
com no mínimo 3 que você já tenha no seu guarda-roupa, tá? Um detalhe. E porque você está viajando, você só tem aquela oportunidade. Por isso que é tão importante você sim fazer essa frequência, esse raio-x do seu guarda-roupa com frequência, porque você já tem em mente o que você precisa. Porque quando você sai com aquela listinha, independente de onde você esteja, você consegue fazer essa compra. Tá? Principalmente se você tem essa facilidade de viajar para algum lugar próximo de onde você mora, que é muito comum aqui na Europa, você já tem aquela listinha em mente. Eu já comprei peças assim, chaves para o meu guarda-roupa várias vezes. Eu já comprei uma botinha de cano preto, assim, do jeitinho que eu queria, do jeito que eu queria, era a única peça, o único tamanho que tinha naquela loja. Eu estava em Amsterdã passeando com um casal de amigos. Por quê? Porque eu já tinha aquela bota na mente, eu já estava com aquele item na cabeça há algum tempo. E quando eu entrei na loja, tava ainda por cima também em promoção. Então, essa questão de você fazer a lista do que você precisa é muito importante, tá? Você consegue fazer compra, na verdade, em qualquer lugar do mundo, ok? Aí, se encaixar tudo, volto na loja e compro. Se não tiver mais, prefiro pensar que o universo está me dizendo que eu vou achar outra coisa que gostaria mais. Ótimo, Pátio, ótimo. Eu fico um pouquinho frustrada, viu? Para ser bem sincera. Mas eu te entendo. É melhor eu sempre fazer essa reflexão realmente para você comprar. Tudo para evitar compra na emoção e no impulso. Depois não ter nada para vestir. Exatamente. Para a próxima estação, quais cores combinam mais? Quentes ou frias? Ótima pergunta, Val. Isso pode ser um tema para uma próxima live, né? Mas só para você conseguir ter uma ideia, é o seguinte: para a próxima estação, a Val mora no Japão, eu moro aqui na Europa, então a gente tem uma similaridade aí de estação, que a gente está indo para a primavera. Primeiro ponto, agora na primavera tem muito mais a tendência de ter cores mais claras, levemente mais quente, mas fica nesse intermediário, tá? Normalmente as cores da primavera, elas são aqueles tons um pouco mais vibrantes, só que ficam nesse intermediário. Tem a tendência de ser um pouquinho mais quente, mas você consegue achar peças também mais frias. E quando eu falo de fria aqui, são tons um pouco mais azulados, esverdeados. Os tons quentes são aqueles tons com mais alaranjado, coral, vermelho, um pouco mais amarelados, mas a primavera tende a ficar nesse meio termo, tá? Só que com a tendência de agora, com essas roupas mais candy color, tons mais frios, eu, por exemplo, eu super me desfavoreço, porque a minha cartela é outono intenso. A intensidade ajuda, mas as cores mais claras e frias, assim, simplesmente me derrubam. Então, para você ter esse conhecimento também da sua cartela versus a tendência e as cores que vêm aí também para a estação também é muito importante, tá? Mas isso vai ser um tema aí para uma outra live, porque tem pano para manga, ok, gente? Então, muito obrigada por assistir até agora, muito obrigada pelos comentários. Anotou tudinho aí? Se não anotou, essa live ela vai chegar aí para vocês num outro momento. Quem não assistiu agora vai ter que esperar mais um pouquinho para ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada até agora e essa semana a gente vai ter live todos os dias, tá? Eu não garanto no mesmo horário, porque eu tenho a minha pequena, né? Hoje, por exemplo, ela não foi para a escola e era para eu ter, inclusive, começado a live às 2, comecei às 3, uma confusão. Mas, vida que segue, certo? Mas a gente vai estar aqui a semana inteira trazendo muitos conteúdos. Se você quiser algum tema específico, deixa lá nos comentários, nos stories ou me manda direct, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau!